então a gente para a segunda parte aí do nosso conteúdo e o nosso terceiro videozinho de hoje. Então assim, ó, essa parte aqui é só um complemento, né? Às vezes vocês podem, por exemplo, na hora que estiverem escrevendo o artigo, estiverem escrevendo o relatório de vocês fizeram, por exemplo, uma citação, e uma coisa que vocês têm que ter bem claro em mente assim, ó, a citação ela tem que ser fiel ao que está escrito lá. Tá? Se lá estava escrito dessa maneira, vocês têm que escrever exatamente dessa maneira, citação direta. Então, assim, às vezes, por exemplo, vocês podem pegar um texto em língua estrangeira. Se pegarem um texto em língua estrangeira e forem fazer uma citação direta, lembra que só vale para citação direta. Nós temos que escrever, então, a expressãozinha tradução nossa. Ok? Escreve aquilo ali, eu já sei que foi vocês que traduziram de algum lugar. Ah, foi a mãe que citou, eu paguei para traduzir, então não tem problema, é sempre tradução nossa. Como é que ficaria isso no texto? Olha lá que simples que é. Vocês vão escrever o sobrenome, aqui eu comecei com o autor, estão vendo? Uma citaçãozinha diferente. Swift, 1997, página 6, tradução nossa, admite. Aí eu faço a citaçãozinha. Tá? A citação, assim como a gente viu lá no outro bloco, que ela pode ser no começo ou pode ser no final, aqui é a mesma coisa. Ó, um outro exemplo. Eu fiz a citaçãozinha, comecei o meu parágrafo com a citação e decidi colocar no final. No final, tudo em caixa alta, só para lembrar. Então, Swift, 1997, página 6, tradução nossa, tá? Traduziu, faz isso daí. Agora, uma outra situaçãozinha que vocês podem também se deparar. Quando tiver, por exemplo, um destaque, vocês vão copiar alguma coisa e estava lá em negrito ou estava lá em itálico, né? Então, se foi o autor quem fez o grifo, vocês devem indicar ali que foi do próprio autor. Assim, por exemplo, ó, eu comecei aqui a abrir aspas, estão vendo esse símbolozinho? Daqui a pouco eu já vou chamar a atenção para ele, mas para a gente ir adiantando. Esse símbolozinho com os 3 pontinhos dentro, né, essa chave aqui, significa que aqui tinha alguma coisa antes, mas para mim, para minha citação, não interessava, eu só queria pegar esse trechinho. Então, se vocês quiserem fazer algum corte, vocês usem isso. Por quê? Porque tem que ser fiel ao que está escrito, tá? Então, aqui eu começo com a citação, e lá onde eu citei, o autor, ele tinha colocado isso daqui em negrito. Como é que eu faço? Faço a citação normal, escrevo o sobrenome, o ano e a página, e escrevo grifo do autor, certo? Aí eu já sei, eu estou lendo, eu já sei que foi da onde vocês copiaram que estava em negrito. Às vezes acontece de nós querermos dar destaque para alguma palavra, né? Para algum trecho. Na citação direta, como eu tenho que ser fiel, o que eu faço? Ó, eu copiei uma citaçãozinha e lá eu escrevo o autor, aqui no caso foi o Pedro Gil, então Gil, 2006, página 96, grifo nosso. Grifo nosso significa que eu grifei. Lá no autor não estava em negrito, fui eu que coloquei esse grifo, certo? Uma outra situação então que vocês podem se deparar são essas com supressões que eu acabei de falar, né? Se vocês tirarem alguma coisa ou no começo, ou no meio, né? Ou no final, vocês usem sempre esse símbolozinho. Então apareceu esse símbolozinho, significa que são as supressões. Ó, Gil 2006, página 17, define pesquisa como? O Gil tinha falado coisas antes, mas para mim ali não interessava. Então eu boto a chavezinha, escrevo a citação, isso aqui significa que a ideia ia além, mas eu acabei optando por não escrever ali no meu texto, certo? Então, gente, assim, ó, até agora nós vimos citações com apenas um autor, né? Mas a gente pode pegar alguns documentos que tenha 2, 3, 4, 20 autores. Como é que a gente faz essa citação no texto? Se for um autor só, ó, só lembrando, esse slidezinho aqui, ele é uma recapitulação do bloco 1 e desse bloco 2. Se tiver um autor, onde que eu posso fazer a citação? Ou no começo ou no final do texto. Se tiver no começo, eu começo com o segundo de acordo, coloco o autor, o ano, a página e toco a citação. Se tiver no final, jogo tudo dentro
do parênteses e escrevo com caixa alta. Se tiver dois autores, como é que faz? Também posso fazer no começo ou posso fazer no final. Mas olha só como é que fica. Se for no início, segundo Peixoto e Costa. Prestem atenção com o conectivo que a gente usa. É como se eu dissesse, comprei laranja e tomate, certo? E daí faz a citaçãozinha, coloca ali dentro do parênteses o ano e a página. Se eu decidir colocar no final, eu não uso o E. O sinalzinho que eu vou usar vai ser ponto e vírgula. Então eu coloco Peixoto, ponto e vírgula, Costa. Uma coisa bem importante a observar, não deve ser em ordem alfabética, aqui não tem nada a ver. Deve ser pela ordem, quando a gente pega um livro, quando a gente pega um artigo, tem sempre o primeiro nome, né, se for de dois autores, tem sempre um acima do outro ou um antes do outro. Significa que o primeiro autor é o mais importante e nós precisamos respeitar essa ordem, certo? Se tiver agora 3 autores, passa aí pra gente, por favor, a mesma coisa. Tá? A mesma coisa vale lá do fui à feira, comprei laranja, tomate e cebola. Então, de acordo com Silva, vírgula, Dias e Costa. Laranja, vírgula, cebola e tomate. Se ficar no finalzinho, a mesma coisa dos dois. Nós usamos ponto e vírgula para separá-los. Silva, Dias e Costa. Estão vendo que não está na ordem alfabética, né? Está na ordem de autoria. Agora tem um detalhezinho, se tiver 4 autores ou mais, olha só o que nós temos uma diferenciação aqui, tá? Também dá para escrever no começo ou no final, não tem problema nenhum, só que nós temos que utilizar a expressãozinha etial. Gente, etial é uma expressão latina que significa e outros. Repara que o etial está escrito em itálico. Eu me esqueci de falar no outro bloco, mas aquele apud, que é a citação da citação, também tem que ser escrito em itálico. Ou seja, qualquer expressãozinha latina, qualquer expressãozinha estrangeira que a gente fizer no nosso texto, tem que ser em itálico, fechou? Então, segundo Gomes Filho, etial é uma sigla. Toda sigla tem que ter pontinho final. Então, etial em itálico junto com o pontinho final e joga o nome dos autores. Gente, é importantíssimo, a gente vai fazer um exercício que tem mais de 3 autores, tá? É importantíssimo que vocês coloquem esse etial, porque se vocês colocar um autor só, vocês estão cometendo um erro gravíssimo. Vocês estão ignorando os demais, isso é muito grave. Então, sempre que tiver 4 ou mais autores, né, ou mais de 3 autores, vocês devem acompanhar esse etial. Coloca o nome do primeiro, o primeiro é sempre o que aparece em primeiro lugar, é o de ordem de importância, e o resto segue normal, segue o ano e a página. Repare que também dá para colocar no final, né? Separa, então aqui Gomes Filho, etial 2018, página 7. Fechou, gente? Então, por aqui fechamos mais esse bloco.